Bom, é isso aí. Vamos começar aqui o segundo episódio do Que Se Foda, Quis é Foda. É nessa ordem? Depende do ponto de vista. Então tá certo. Que se foda, quis é foda, que se foda. Vamos começar aqui fazendo um pequeno agradecimento, certo? Pela receptividade. O que você tem a falar? Bom, em primeiro lugar, dizer que a gente ficou até meio que surpreso com a recepção tão positiva das pessoas. Não positiva por todo mundo ter concordado com a gente, mas pelas pessoas estarem aprovando a ideia a ideia da coisa em si. Eu acho que isso que mais me deixou feliz, assim. Que é você também, eu acho. Né? Sim, com certeza. A gente tá gravando na sexta-feira, a gente colocou no ar na terça, né? Sexta-feira, também. Então, e já teve quantos acessos? Uns 300? Eu creio que nos próximos dias a gente chega a umas 400 exibições já. Se continuar no mesmo ritmo que estamos agora, vai ser bem por aí. Bom, então, não vamos citar nomes, porque senão a gente vai deixar a gente de fora, aquele papo de sempre, né? Aquele papinho clichê. E por falar em nomes, né? Mais uma vez, eu sou Felipe Godoy. Eu sou Daniel Yazbek. Sim, bem-vindo ao segundo. Isso, ao segundo Que Se Foda. E agora aconteceu uma coisa interessante, né? O primeiro disco que a gente escolheu para o primeiro episódio foi um disco muito polêmico. Demais, polêmico demais. Então pareceu que a gente tava metendo pau, né? Descendo o cacete o tempo inteiro. E não era bem isso, né? Exatamente. Muita gente confunde a crítica a certos aspectos do álbum ou de uma música como um ataque direto à banda. E não é essa a ideia, né, cara? Nós somos fãs de Kiss acima de tudo, né? Essa é a ideia da coisa. Com certeza. Bom, mas para deixar bem diferente, para deixar... Como é que você tinha até falado? Você tinha falado pra gente fazer um disco agora que fosse distante, né? Em termos da época que ele foi lançado. Distante tanto em termos de ser de uma outra fase e também para que possa dar margem a outro tipo de interpretação. Talvez algo mais positivo, quem sabe? Poxa, bem mais, né? Aliás, se a gente não tiver nada pra falar positivo desse disco, acaba aqui, né? A falar do que, né? Merda. Então, nós estamos falando de... Creatures of the Night. É isso aí. Acho que tanto pra você quanto pra mim, o primeiro álbum do Kiss que a gente viu na vida, certo? Deixa eu ver. Foi na época, né? Foi na época que a gente conheceu. Sim. Só que eu não tenho certeza que tenha sido o primeiro disco que eu ouvi. Eu acho que o primeiro foi o Killers. Uhum. E logo depois o Creatures. No meu caso, o Creatures foi o primeiro. O primeirão. E acho que é importante até começar dizendo que esse álbum, de que maneira esse álbum faz parte da nossa história, por assim dizer, né? Como que... de que maneira que ele se embrenhou em nossas vidas. De maneira indissociável. Então, começa você aqui. O que esse disco é pra você, cara? Bom, eu não tenho como me distanciar pra ver esse disco de outra forma que não seja mais ou menos aquilo que eu já tinha falado no outro episódio, né? De que a vida inteira eu conheci esse disco, cara. A minha lembrança de vida mais antiga não é mais antiga do dia que eu escutei esse disco, sabe? Então, pra mim, eu não sei, eu não consigo escutar ele objetivamente, sabe? Fazer aquela crítica objetiva, racional. Né? Não dá. Esse aí tá muito fundo no meu subconsciente já. Assim, para falar em poucas palavras, minimizando um pouco... o Creatures não só foi o primeiro álbum que eu ouvi na minha vida, como isso quando eu tinha 3 anos de idade, como também graças a ele eu conheci o Kiss, e graças a esse disco eu posso dizer que eu sou o que eu sou, cara. Acho que assim, se o Kiss não tivesse lançado esse disco, cara, minha vida seria muito diferente, cara. Você sabe, é impossível dizer em palavras o impacto que esse disco teve na minha vida, cara. E talvez na nossa geração como um todo, né, cara? Vai falar disso ao longo do programa, mas... E foi uma sorte, desculpa te interromper, mas foi uma sorte, assim, monumental o Kiss ter vindo pro Brasil justamente nessa turnê.
Imagina se o primeiro disco que a gente tivesse escutado, assim, se fosse o Unmasked, sabe? Ia ser muito diferente, cara. O impacto não seria o mesmo. E eu acho que até as portas que esse disco abriu pra gente seriam diferentes, cara. Porque o Creatures, pela sonoridade que ele tem, ele apresentou a gente a esse universo da música mais pesada também, cara. Ah, com certeza. Aliás, é o disco mais pesado do Kiss, né? Sim, até hoje. Mesmo. Assim, tem o Carnival of Souls, que, poxa... Mas é um pesado forçado. O mais heavy metal do Kiss é esse disco aí. Sem dúvida, cara. E o seguinte, né? E o seguinte, que é a parte 2, né? Que é o irmão gêmeo. Mas assim, só voltando um pouquinho, então, como que esse disco aqui chegou até nós? Acho que é importante a gente falar isso, né? Nós comentamos isso no episódio 0 que nunca foi ouvido, nunca foi ao ar. Episódio 0 tá na gaveta, ainda é ruim pra caralho. Mas todo dia, quem sabe. Mas basicamente, o que aconteceu? Vou contar a minha história sua rapidinho pra não ficar chato, mas basicamente eu era só uma criancinha criada a leite com pera, de idade. Tava vendo Fantástico com a minha família num domingo à noite e tal, e nesse programa Fantástico, em 1983, a Globo passou o clipe de I Love It Loud, dizendo que dali a algum tempo, né, aquela banda estaria se apresentando no Brasil e tal, Morumbi, Maracanã Não, Mineirão, Maracanã e Morumbi, sei lá qual era a ordem. Os três, E cara, assim, a primeira impressão que o Kiss causa numa pessoa é muito diferente. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas ou uma criança que visse aquilo ia ficar com medo, ou ia achar fascinante, cara. Eu achei absolutamente fascinante, cara. Sabe? Foi um momento de transformação total na minha vida, assim. Você vê, pô, eu tinha 3 anos, cara. Aliás, eu acho que eu nem tinha 3 anos ainda, na verdade. Isso foi em junho, por aí e tal. Sim. E eu me lembro claramente do que aconteceu aquele dia, cara. Sabe? Pra você ver como marcou, entendeu? E assim, eu tenho um irmão que é muito mais velho que eu e tal. Ele já podia sair, né? Conseguir coisas, conseguir discos e tal. E, cara, logo na semana seguinte já chegou em casa com o Creature já. Entendeu? Que ele tinha comprado em algum lugar. E aí ferrou-se, cara. E assim começou a minha linda história de amor com Kiss, que já dura 30 anos ainda. Porra. A minha aconteceu na mesma época, eu tinha 4 anos já. E eu fui totalmente influenciado pelos primos e tios mais velhos, né? Só que eram mais velhos, assim, eles tinham 10, 11 anos e eu tinha 4. E teve esse primo meu lá de Brasília, que é o Gustavo Rosa, que o cara já era muito fã, e ele é até hoje, né? Sempre que eu vou em Brasília a gente toca, a gente vai pro estúdio e fica tocando Kiss, os lado B mais absurdos que ninguém conhece. E esse cara, ele já tinha alguns discos, tanto que o primeiro que ele colocou foi o Killers, e ele ensinou o nome dos caras pra gente, que era mó difícil de falar, né? Eu não sabia falar nem português direito, imagina falando o nome de membro do Kiss, cara, Ace Frehley. Um pouco difícil, né? Mas ele ensinou, e aí, cara, dali pra frente também, todo mundo que tava junto, tipo a minha irmã, um outro tio, não sei o que, todo mundo foi parando de gostar, sabe, com os anos, parava e voltava. Eu nunca parei, cara. Eu sou o debilóide que continuou a cada disco que saía, eu ficava escutando aquilo milhões de vezes e gostando pra caralho, mostrando pra todo mundo, levava na aula, cara. Todo dia eu levava todos os discos do Kiss que eu tinha pra minha escola, que era um colégio de freira, sabe, católico, assim, e eu fazia a professora colocar o disco pra todo mundo escutar, sabe? Exatamente. Quando eu tinha alguma aula, tipo, de desenhar, sabe, qualquer coisa assim, eu sempre desenhava Kiss o tempo todo. Eu era o cara chato que ia na festa dos priminhos com o disco do Kiss embaixo do braço. E fazia o cara tirar os que pra tocar o meu disco, cara. Eu dormia com meus discos, eu brincava com meus discos, eu ia pra escola com meus discos. Eram meus companheiros, né, cara? É interessante como, pra certas crianças, aquilo aí não entrava na cabeça, né, cara? Eu lembro que tinha uns meninos que olhavam as capas dos discos e perguntavam pra mim assim, quem são essas mulheres aí? Eu ficava nossa, que coisa feia.
É foda, né? E é legal falar também assim, tanto eu quanto você, nós chegamos ao máximo de idiotice que um fã pode chegar, que é nós podemos pegar qualquer vinil do Kiss, como a gente fala, tipo, tapar o selo do disco. É, isso, claro. Sabe que disco é, cara, por causa do tamanho das faixas. Do tamanho das faixas. Isso, só cor. explicando, no vinil, no disco de vinil, quando você olha ele, contra a luz, lógico, né? Se você olhar ele no escuro, você... Bom, você vê a divisão das faixas, então cada faixa tem um tamanho e ela tem certas partes que são mais escuras ou mais clarinhas, dependendo do conteúdo ali, né? E com isso a gente consegue identificar a identidade ali de cada disco pelo tamanho dessas faixas, né? Pela quantidade de faixas e tamanho delas. E isso é coisa de doente mesmo, né, cara? Vale nem muito a pena ficar falando, não. Vai ficar desinteressante. Mas assim, tudo isso, né? Tudo isso só chegou até a gente graças ao Kiss ter vindo tocar aqui, como você falou, entendeu? Sim. Graças ao Kiss estar caidaço nos Estados Exatamente. Unidos, porque se o Kiss estivesse bem pra caramba, eles nunca iam colocar o pé aqui. Mas isso é um outro assunto, né, Godard? Senão, ó... Mas é importante situar as pessoas em relação a como o Kiss estava nessa época, assim. É importante dizer assim, o Kiss estava, no fundo do poço, assim. Uhum. Sabe? Eu acho desgastada no mundo inteiro, sabe? Os fãs tinham abandonado a banda, todo mundo tinha abandonado. Cara, olha, para as pessoas entenderem legalzinho mesmo, acho que a gente pode comparar com qualquer fenômeno meio bobo. Porque o Kiss, assim, não é que o Kiss seja uma banda boba, nada a ver. Só que o fenômeno do Kiss é muito idiota. É bonequinho, é coisas, né? Pra galera que realmente não tá interessada na música. Então é só a gente comparar, sei lá, com qualquer boy band, sabe? Essas coisas que tem um pico, que os caras fazem muito sucesso, e depois de 2 anos vira a coisa mais cafona do mundo, que ninguém quer lembrar que gostou daquilo. E pra maioria dos fãs americanos, era isso, né? Que o Kiss, além do que o Kiss também abusou um pouco da sorte e foi moldando o som para ficar parecido com as coisas que estavam fazendo mais sucesso, que vendiam mais, né? Que é o lance da disco music, no Dynasty, né? Eles perderam totalmente o respeito dos fãs de rock and roll durante um bom tempo, assim, isso era um fenômeno midiático e tocava para um público totalmente sazonal, sabe, que vendia milhões de cópias, porém a gente tinha de esquecer dali a 6 meses, sabe, como aconteceu, cara. Uhum. Sabe, e, nossa, eu que estava hiper em baixa quando o Creature saiu e eles receberam essa proposta para tocar onde? No Brasil. Terceiro Mundos. Terceiro mundo. Né? E a história é de que o cara começou a vender os ingressos aqui antes de ter falado com qualquer pessoa do campo do Kiss. Ele já estava vendendo, anunciando o show. E aí ele chegou pros caras e falou, já tô vendendo, já tá rolando, e aí vocês vêm? Vou pagar tanto. Né? Segundo o Chris Lant, né? Que era segundo a verdade, né? Que é um cara que não tem interesse nenhum em falar mentira ali. Fantasiar. Esse foi o jeito que que o pessoal daqui achou meio que pra pressionar a banda, né? De qualquer jeito, mesmo sem saber bem o que ia acontecer, entendeu? Pra pressionar os caras. Tipo, ou vocês vêm, ou o filme de vocês vai ficar queimadaço aqui, entendeu? Porque tá vendo ingresso. Sim. E tem um detalhe importante também, de que em 1983 o Brasil não estava na rota dos shows internacionais como está hoje, né? Sim. Aqui era um negócio que dava medo nos caras. Eles não sabiam quem encontrar aqui. Banda de rock que tinha tocado aqui, era o quê? Tinha o Van Halen, tempinho antes do Kiss. E o Queen. Queen em 81. Mas Alice Cooper em 74, cara. É verdade. Uma distância absurda de um show pro outro, assim, sabe? Uhum. Você vê que não era uma coisa, não era parada obrigatória ou esperada ainda pra qualquer banda, né? Porque é um mercado desconhecido. Sim. Mas assim, acho importante falar, antes de tudo, como a banda chegou até o Creatures, como foi a gravação, né? Tá certo. Bom, o que aconteceu foi que o que tinha acontecido imediatamente ali? O Ace saiu fora. Certo? O Peter já tinha saído uns anos antes e o Ace falou, deu pra mim, não tô mais afim dessa porcaria, quero ficar aí no meu mundinho bizarro, me drogando e bebendo pra caralho e gastando meu dinheiro.
E o Ace, ele tava puto porque ele não tinha mais voz ativa na banda, né? E o Gene e o Paul estavam sempre... Ele foi totalmente contra o The Elder desde o começo, então ele tava meio puto já. Pra banda não ouvir o que ele tinha dizendo, não aceitar as opiniões dele, então ele tava meio desencantado com a coisa já também. Sim. E isso já foi, poxa, isso é uma rasteira pro Kiss, né? Porque o Peter saiu tudo bem, eles colocaram o Eric Carr, que, porra, um baterista tão bom quanto ou melhor, né? E agora o Ace, ele não era só um guitarrista qualquer, ele era o cara responsável pela personalidade da banda. E, musical, tô falando. Né? Sim. Não é à toa que eles tocam Coldin sempre, né, nos shows. Era um ingrediente fundamental, sobretudo para essa parte de composição da banda, né, cara? O cara era o cara que fazia poucas musiquinhas por disco, mas tudo que ele fazia marcava pra caramba. Era assim. ouro, né? E sem contar a parte dos solos e os arranjos que ele deve ter ajudado a fazer ali. Era um cara muito importante e os fãs sempre gostaram muito dele, né? Então, basicamente, o Kiss, em 82, era um trio. Não, era uma dupla. Que o Eric Carr era apenas... Pegado, né, cara? Era o que hoje são os dois lá, o Eric Singer e o Tommy Thayer. São dois empregados. Na época, o Eric Carr, embora a gente não soubesse disso, porque ele já chegou com a maquiagem dele, né, com a personalidade dele ali, mas ele era tão empregado quanto esses caras são hoje. Tão empregado quanto. É que nós não tínhamos essa percepção ainda. E pelo que eu sei, os caras tratavam ele assim, como cabação, né? Tipo, putz, você aí não manja nada, né? Tipo, deixa ele se divertir com os fãs, dando autógrafo enquanto a gente vaza, né? O Bill Coyne dizia que, assim, que ele era muito bem pago, porém as coisas que ele tinha que aguentar para receber esse salário não eram muito legais às vezes. Né? Imagina. Não era fácil assim quanto parecia não, cara. Uhum. E, então, basicamente, quando o Kiss entrou no estúdio em 82, depois do fiasco comercial do The Elder e tal, a ideia era fazer um disco que retratasse uma faceta mais pesada e até mesmo mais moderna do Kiss. Só que tinha esse pequeno problema, né? Eles não tinham um guitarrista. Sim. Aí uma outra coisa, para ilustrar o porquê deles quererem fazer essa coisa mais pesada e tal, a maioria dos fãs, sei lá, o fã que gostava do Kiss em 77, né, na época do Love Gun e tal, esses que pararam de gostar com os discos seguintes, que foram os álbuns solos, o Dynasty, o Unmasked e o The Elder, esse povo tava ouvindo o quê? Back in Black, do AC/DC. Heaven and Hell, do Black Sabbath. O Judas Priest, lá com British Steel. Ou seja, era meio que um caminho... Foi a época de ouro da New Wave of British Heavy Metal. Sim, tudo tava... Sabe, os fãs de rock and roll em geral estavam indo para uma direção mais pesada também. O mercado estava pedindo isso. Não, e o Back in Black, especificamente, é um dos discos de maior vendagem, né? Dos anos 80, em termos gerais, né? Ele foi para trás só do Michael Jackson, só. É o segundo disco mais vendido, mais bem vendido é foda. Mais bem vendido. Mas melhor de bem vendido é ele, cara. Sim, só que para alcançar essa sonoridade, o que sabia que talvez eles não iam conseguir isso sozinhos. Então eles começaram a recrutar pessoas de fora para... Mas então, eu acho que não foi só que eles souberam que não conseguiam fazer sozinhos. Eu imagino que eles sentaram para fazer as músicas e não saía porcaria nenhuma. Ou então saía o que eles não queriam, né? Continua sendo uma coisa meio... Pode ser. Porque, olha, eu acho que é arriscado a gente já começar falando disso, hein, Godoy? Porque a gente vai começar a falar de composição. E eu acho que a gente tá precisando elogiar um pouco o Kiss antes que as pessoas parem de escutar. Não, mas eu não acho que é um defeito você dividir a composição de uma música com alguém, entendeu? Claro. Isso não é defeito, mas a gente tem certos episódios que aconteceram com Gene Simmons nesse disco que são muito feios, cara. Estranhos. Muito chato, velho. É muito chato, cara. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. Esse disco, pra mim, ele é perfeito. Não tem uma música que eu ache fraca, que eu ache ruim.
Eu adoro todas as músicas, mesmo. E se a gente fosse só falar disso, né, de que música a gente gosta ou não, acabou aqui, porque eu adoro todas. Pois aí, Você ser só uma também. puxação de saco. Puta, cara. Né? Falei, cara, esse é o disco da minha vida, cara. Se eu Sim. tivesse aqui, sabe, aqui pra uma ilha deserta, aquela pergunta clichê, que disco eu levaria, seria esse. Sim. Então, eu não sei se eu levaria esse, porque eu já ouvi tanto, tô meio enjoado já. Cara, eu nunca enjoo do Creatures, cara. Ah, cara, dá pra enjoar, assim, vai. Se escutar todo dia, toda hora, acaba. Tem épocas que enchem o saco algum disco, né? Você não pode também ter sempre essa ideia de ouvir só esse todos os dias, né? Mas, Claro. eu não me cansei dele não, cara. Bom, vamos começar falando, então, o lado bom da coisa, né? Que eu acho que é o seguinte. A voz dos caras nessa época, tanto do Gene quanto do Paul, tava assim, no auge. Sim. O Paul Stanley nunca cantou tão bem, na minha opinião, quanto nesse disco. Que ele não tava aquele super exagero dos anos 80, que ele ficou super agudo, né, querendo se provar ali. Não era um My Way ainda. Né? Não era My Way ainda. Era muito bom, ali tava no ponto, cara. E o Gene também. Em estúdio, pelo menos, né? Nesse disco. Eu acho o melhor vocal dos dois. Eu acho que a performance da banda como um todo, né, cara? Não precisa nem falar que esse é o disco do Eric Carr também, né, cara? Tipo, não dá pra você pensar em Creatures sem pensar no som da bateria desse disco, né? É a primeira coisa. Até pra criança, a primeira coisa que vem é, caramba, que som de bateria é esse? Sabe? Que é isso? Eu nunca ouvi isso antes na minha vida. Nunca ouvi desde então, na verdade, cara. Sim. Pra você ver como o som dessa bateria é tão grotesco, tão grande, velho. É só você prestar atenção em como eles tocam a I Love It Loud ao vivo. Você já viu como eles tocam? A bateria? O cara com o chimbalzão aberto. E não é. Na versão de estúdio, o chimbal é fechadinho. Só que o som da bateria é tão esporrento, cara, que o cara, pra fazer ao vivo, pra fazer jus àquilo ali, ele tem que tocar de outro jeito, senão... E essa música nunca mais soa do mesmo jeito também, né, cara? É o tipo de coisa que... Esse é um disco que ele tem esse problema, eu acho. Todas as músicas, pra mim, soam 10 vezes melhor no disco do que ao vivo. Todas elas. É um disco pouco plausível para execução ao vivo, por assim dizer. Ele nunca vai soar igual, cara. Não tem como. Porque parece também que eles estão no limite ali, sabe? No estúdio. Eles estão fazendo tudo de melhor, sabe? Dando o máximo deles ali, com um produtor que é muito bom também. Que esse cara só deu bola dentro, né? Era o Michael Jackson. Michael Jackson. Originalmente era Michael Jackson, Isso. mas ficar estranho, né? Aí alguém foi lá. Excuse me, sir. Não pode ter 2 Michael Jacksons no mundo. Você vai ser o Michael James Jackson. Certo? Grande produtor, cara. Então, vamos ver. Tá, vamos voltar àquilo que você estava falando dos guitarristas, né? O Kiss não tinha guitarrista solo quando entrou para gravar esse disco. Então o que muito espertamente eles fizeram? Começaram a testar todo mundo já gravando o disco. Muito mais fácil, assim, muito mais negócio, né? É muito mais barato, né? Então tem caras... Uma sessãozinha, dá uma testadinha. Lógico, pô, esse cara é bom, já põe ele pra gravar aí, depois a gente vê se chama ele de novo, né? E nessa, cara, pelo menos uns 4 ou 5 guitarristas participaram dessa miscelânea toda, né, cara? Sim. Não que tenham sido os únicos a serem testados nessa época, mas uns 4 ou 5 tocaram no disco, né? Menos o Ace, lógico. Isso aí a gente nem falou, porque acho que já todo mundo sabe, né, hoje em dia. Que É importante dizer, talvez, por que o Ace tá na capa do disco, então, né? Sim. Cara, qual que era a situação do Kiss na época e tal? O Kiss tinha renovado um contrato, né? Eles tinham saído da Casa Blanca, agora estavam com a Mercury Records. Uhum. E para assinar o contrato, a gravadora estava exigindo 3 membros originais. Sim. Quaisquer que fossem, né? Quaisquer que fossem. Só que eles não estavam mais na banda e os caras não queriam falar isso pra gravadora. Então colocaram o cara na capa com uma maneira meio que, né, de passar um pano por enquanto na situação, pra não ficar feio demais a coisa, entendeu? Uhum.
foi uma coisa bem bem estranha que o Kiss fez, assim, pra tentar enganar a gravadora, entre aspas, e tentar, sabe, levar os caras a acreditar que a banda ainda tinha 3 membros originais, mesmo não ter. Uhum. E pros fãs também, não ia fazer mal nenhum, né? Todo mundo ia comprar com mais gosto disco com o Ace na capa do que uma figura diferente ali. Aliás, foi o primeiro disco que teve o Eric Carr na capa também. Se for ver o lançamento oficial nos Estados Unidos, porque lá o Killers não foi lançado lá. Sim, é verdade. Então foi a primeira vez que eles viram a cara do Eric Carr na capa. Então, pra ter 2 caras diferentes, eu acho que eles não iam encarar isso não, né? E aliás, é importante falar que a gravação do Creatures se confunde com a do Killers, na verdade, né, cara? Ah, sim. Muitas vezes quem participou de gravações dizia que não sabia pra qual álbum que eles estavam gravando o quê, cara. Não sabia se era Killers ou se era Creatures, os dois foram feitos ao mesmo tempo. Inclusive os parceiros ali de composição, né? Exatamente. Sim. Então, nessa leva de guitarristas aí apareceu o grandioso, magnífico, formidável, adorado e também odiado por quem não entende nada, né? Que é o Vinnie Vincent, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Deixar isso bem claro, já que com muito orgulho, eu falo pra mim, mas acho que pra você também, eu sou admitidamente um puta não paga-pau do Vinnie Vincent. Eu também, poxa. Não tem nem que ver. O cara. Você pode não gostar da cara dele, você pode não gostar do que os caras dizem que ele fez, ou do comportamento dele. Mas o cara é bom demais, cara. Ele é bom. Não é só porque ele faz aquele solo rapidinho, não tem nada a ver com isso. Ele, músico, ele é muito bom. Se você escuta as coisas que ele fez antes do Kiss, não depois do Kiss, né? Depois do Kiss ele, tadinho, ele foi meio perdendo a linha. Mas se você vai a fundo e ouve o que esse cara sabe fazer, o que esse cara sabe compor, cara, ele tá em um outro nível, velho. Ele é absurdo. O que ele quiser, cara. Ele compõe o que ele quiser, sabe? Ele toca pra caramba. Porque a gente sabe, ele canta pra caramba, cara. Canta melhor do que os caras que ele colocou pra cantar na banda dele depois. Muito melhor. Ele tem uma puta voz, cara. Uhum. Pra quem tiver curiosidade de saber como é a voz dele, procura no YouTube, vai lá, procura Vinnie Vincent, Tears, digita, aquilo é ele cantando, cara. Uhum. Não tem o que falar desse cara, bicho. Ele poderia facilmente cantar uma música nesse disco aí que não ia destoar em termos de qualidade do Gene e do Paul, nessa época. Nem um pouco. Né? Aliás, é o primeiro disco do Kiss que só tem os dois cantando. Exatamente. Até então sempre tinha o Peter, o Ace cantando alguma música também, né? E é importante dizer também que uma das coisas que levou Vinnie Vincent a talvez nunca ser um membro efetivo do Kiss, porque ele nunca assinou o contrato nem nada, né? Talvez exatamente essa vontade que ele tinha de, sabe, chegar e mostrar o que ele podia fazer e ver que os caras talvez davam crédito a ele por tudo que ele fazia, entendeu? Ele chegou com músicas que eram só dele, como aquela Back on the Streets e tal, que não chegou a ir pro Creatures e tal. Mas eles chegaram a cogitar essa música, chegaram a trocar o tom, porque o Paul Stanley ia cantar, né? Chegaram até a gravar com o Paul essa música, nunca vazou e tal, a versão Paul Stanley cantando, mas ela existe e tal. Nossa, eu daria tudo pra ouvir isso aí, deve ser bem legal, cara. E desde aquela época que talvez não dessem a ele o espaço que ele esperava ou queria que dessem, e isso meio que ajudou também as coisas a acabarem mais rápido do que deveriam. Então, né? não, eu já ouvi falar tão mal dele, assim, que ele é meio mau caráter e tal. Mas isso a gente não tem como saber, né? Você escuta de um, escuta de outro. É o que a gente ouve, que ele tem tremendos desvios de personalidade, assim, que você nem imagina, sabe? É um cara que não dá pra confiar, realmente. O próprio... A gente vai falar mais pra frente dos compositores que tentaram fazer as músicas e tal, mas é uma coisa que um deles, que é o Adam Mitchell, que fez vários legais do Creatures, fala, tipo, que o Adam Mitchell foi o cara que apresentou isso, e ele falou que
Depois o Gene Simmons falou pra ele, olha, quando você foi no banheiro lá, sei lá, dar um cagão, que eu tava com o Vini aqui e tal, ele perguntou se a gente podia fazer umas músicas e tal. Eu falei, lógico, espero o Adam voltar e tal. Ele me falou, não, só eu e você. Isso é bem... Não é só o Gene que fala isso, né? Várias pessoas falam isso do Vinnie Vincent. Mas olha, na boa, eu não me interesso, assim, essa parte da revista Contigo, assim, pra mim não quer dizer nada, sabe? Acho que o que importa é a obra dele, meu, que é a qualidade... E aí é inquestionável, cara. Inquestionável. Se você fala que esse cara não sabe tocar guitarra, dá licença. Se você fala que esse cara não sabe compor uma música, pelo amor de Deus, cara. Bom, ele é um dos responsáveis até pela qualidade desse disco também. Sem dúvida. Né? Que eu imagino que ele até tocou mais do que falam que ele tocou. O que a gente sabe é que ele tá em 5 músicas, basicamente. Já é o bastante, né? O disco tem 9. Mais da metade, né? Bom, vamos fazer um faixa a faixa aí antes que a gente comece a se desorganizar muito? Vamos lá. Então vamos lá, vamos falar da primeira. Bom, o que dizer de Creatures of the Night, né, cara? Eu digo o seguinte, a música composta por Paul Stanley e Adam Mitchell, que é esse cara que você falou que apresentou o Vinnie Vincent para eles, né? Esse sujeito está presente desde o Killers, ou melhor, essa época, né? Ele estava ali com os caras, andando com os caras e compondo junto. E esse cara é muito bom também. Ele que toca aquela guitarrinha da música. Porra, é legal pra caramba, é mais legal que o solo isso aí. É verdade. E ele toca a guitarrinha base durante a música toda também, segundo ele próprio, né? E... Cara, uma das músicas mais memoráveis e clássicas do Kiss, cara. Sim. Fenomenal, não tem o que falar de ruim, cara. Falar o que de bom? Porra, é boa pra caralho, cara. Falar o quê, cara? É a melhor abertura de disco que eu conheço, cara. Aquele... Pô, aquilo não... A bateria não existe, cara. Não... velho. Talvez, sei lá, falar quem tocou nessa música, né, cara? O baixista não é o Gene. O baixista é o tal do... Como é que chama? Mike Porcaro. Isso. Que eu não sei de onde vem, não sei pra onde foi. Não é o cara do... Cara, eu posso ser enganado, mas não é Toto ele, cara? Acho que não, né? Não sei, posso estar falando merda, não sei. Mas deve ser, né? Alguma banda dessa aí uma banda mais comercial, músicos de estúdio. Dessas bandas aí. Certo? Dessa música, então, eu não tenho muito o que falar, só que eu adoro ela. Se eles tocam em show, porra, é sempre legal. Tocam não, né? Tocavam, né? Até a Reunion, eles sempre tocavam essa música. Tava sempre no set. E o guitarrista é o Steve Ferris. Isso, que é da banda lá do Broken Wings, como é que chama? Mr. Take these broken wings. Por que não se lembra da música? Faz isso não, canta isso não. É um solinho legal, né, cara? Um solo diferente. Bem diferente. Não mandaram ele copiar o Ace, não mandaram ele fazer nada. Soltaram a gravação e o cara tocou o que ele quis. Ficou muito bom. Esse cara é legal no Creatures. Tipo, parece que o clima da banda era, cara, faça o seu melhor, cara. Não importa se você faz com Ace ou não. Todo mundo fazendo o melhor. Né? Ótimo. Agora, a segunda música, Saint and Sinner, que eu também adoro. Não tenho como criticar. O que temos de curiosidade sobre ela? Outro clima, né, cara? Essa é a primeira que a gente toca, né, cara? Sim. O solinho tem a carinha dele. É verdade. Eu tenho uma curiosidade sobre essa música que eu li. Bem interessante. Ela foi composta pelo Gene e por um cara que fazia músicas com o Paul Stanley, desde o disco solo do Paul Stanley. Ele era coautor de, acho que, quase todas as músicas do lado A do disco. Aliás, como você fala o nome dele? É Michael mesmo ou é Michael? Vamos falar Michael. Michael Japp. Né? Esse cara, ele fez essas músicas no disco do Paul. Ele fez também alguma coisa do Killers, que eu não tô lembrado. Certo? No Killers ele fez Down on Your Knees, né? Down on Your Knees, com o Paul Stanley. E aí, agora ele fez música com o Gene. Por quê? Porque o embrião dessa música, da Saint and Sinner, estava numa fita
que ele deixou pro Paul. Mas o Gene pegou, escutou, gostou, foi lá e fez a música. Entendeu? Não é que eles nunca sentaram pra fazer juntos essa música. Inclusive, esse cara, o Michael Jepp, ele fala que quando ele fez essa Down on Your Knees que a gente citou agora há pouco no Gears e tal, que segundo ele toca guitarra ali. Ah, verdade? É. Ah, legal isso. Ou seja, são os caras já guitarristas que... Essas músicas devem ter sido feitas muito por esses caras. Esses riffs que a gente gosta tanto de guitarra, muitas vezes são compostos por esses caras aqui, por esses coautores. Certo? Acho que tudo depende da música, né? É como o caso da War Machine que a gente vai falar, Não. mais pra frente. Não se adiante, calma. A gente vai chegar lá. Calma, nós vamos chegar lá. Bom, uma música legal. Na versão que saiu desse disco depois, em 85, essa música saiu uma ordem trocada, né? Ela não era mais a segunda, ela saiu lá no final do disco. Foi pro lugar de Killer. Isso. Elas foram Pra mim, por algum motivo. isso nunca deveria ter acontecido. O lugar dessa música é aí. Acabou Creatures, entra ela. Essa reedição não deveria ter saído, galera. Não tem nenhum sentido disso ter lançado. Depois a gente fala dessa reedição aí, catastrófica. Bom, beleza, essa música foi. A próxima é o... Keep Me Coming. Ou em português? O cara que me come, né, cara? Isso aí. O cara que me come. Ai, que me come bem. Né? Sonho do Poistão. De novo, essa música escrita pelo Paul e o mesmo Adam Mitchell, que é o cara que fez Creatures, que fez as músicas do Killers e algumas do Crazy Nights também, né? Sim. Essa era uma das músicas favoritas do Eric Carle, inclusive. Sim, por quê? Tudo que era puxado pra esse som do Led Zeppelin, ele amava, né, cara? Sim. Ele amava essas coisas, cara. Ele e o Paul, né? Eles são muito fãs do Led Zeppelin e tal. E essa música... Eles são e a gente não, né, Godoy? Pois é. Mas olha, é uma explicação aqui, sabe? Eu não tenho nada contra o Led Zeppelin, seria uma idiotice da minha parte ficar metendo pau no Led Zeppelin. Só que o Kiss, principalmente o Paul Stanley, ele já copiou tanta coisa de lá, que quando você passou a vida inteira ouvindo Kiss, você vai ouvir o Led Zeppelin, não tem muita coisa de novo ali pra você. Não tem muita coisa nova, não tem muito, né? Você já ouviu aquilo refeito pelo Kiss. E essa é uma das poucas instâncias em que eu sei que existe o criador e a criatura, o Kiss é a criatura, mas nesse caso eu prefiro a criatura, cara. Sim. Eu também, muito mais. Né? Um zilhão de vezes. Tá tocando o telefone aí? Tocou aqui. Você quer atender? Não. Depois eu corto aqui, não tem problema não. Não. Bom, vamos lá. Esse riff da música, que é o tom, o próprio Paul Stanley admite que esse riff foi usado em várias outras músicas do Kiss, como The Oath. É verdade. Esse várias vezes. Apareceu também em Under the Gun, no meio da música. E também naquela Get All You Can Take. Deve ter mais umas outras também. Isso é legal, né? Mesma característica do cara. Ele gosta disso aí e usa à vontade. E, aliás, essa Get All You Can Take é outra coisa que também é tudo chupada Led Zeppelin, com várias outras músicas que foi escritas nessa época, né, cara? Sim, Radar for Love. Sobretudo nessa época, nos anos 80, isso acontecia mais por algum motivo, cara. É porque o Paul Stanley ficou ali sozinho pra comandar a coisa, né, cara? Então ele decidia, eu vou botar uns Led Zeppelin aqui muito doido no meio e não tem ninguém pra me parar. Essa é uma coisa que a gente não via nas músicas do Gene, realmente não dá pra sentir essa influência nas músicas dele. Não diretamente. Bom, falando ainda sobre a música Keep Me Coming, o guitarrista é o irmão do Bruce Kulick, que todo mundo sabe, Bob Kulick. Bob Kulick. Que já toca no Kiss desde 76, se eu não me engano, né? Desde Making Love, eu acho. Segundo... Esse outro papo, mas segundo Eddie Kramer, né, que é o cara que produziu a primeira demo do Kiss, Was Alive, Rock and Roll Over, Love Gun e tal, tem muita coisa nesses primeiros álbuns do Kiss que não foi ainda, né, que não foi divulgada ainda, mas que tanto o Bob Kulick quanto o Anton Fig já fazia, cara. Você tá brincando comigo? Não fala isso pra mim, cara. Tem uma entrevista...
Ed Kramer veio pro Brasil, assim, nos anos 90 e tal, e ele deu uma entrevista, até tava no ar num site que se chamava Kiss Cycle na época e tal. E ele fala isso nessa entrevista, tipo, que ele não quer falar disso, mas que existe muito mais nisso do que a gente pode supor. Puta, hein, cara. Vou ter que escutar tudo prestando uma puta atenção agora de novo. As pessoas pensam que o Anton Fig só apareceu nesse trailer solo, foi ali que ele apareceu na vida do Ace, tipo, sinto informar que não. Bom, eu te falo que eu já suspeito que o lado 4 do Alive 2 não foi tocado pelo Peter. Suspeito. Também suspeito. Porque é muito, muito, muito melhor do que o que ele tocou no disco anterior e nos discos seguintes. É que eu diga... Quer dizer, não teve nada seguinte, né? Que eu diga aquelas viradinhas no fim de Rocket Ride, né, cara? Tá além do que ele pode fazer, cara. Bom, voltando aqui. Vamos lá, pra não ficar chato. Música 4. Rock and Roll Hell. Deixa eu falar. Vai nessa. Essa música tem a história de composição mais horrorosa que eu já vi na minha vida em relação ao Kiss. Foi o seguinte. Essa música já existia, composta por um cara apenas, um só, chamado Gene Valance. Certo? Grande compositor, cara. Fez muita coisa legal esse cara nos anos 70 e 80. Sim. Se você quiser escutar a versão original dessa música, do jeito que ele fez, sozinho, você vai ouvir o disco do Bachman Turner Overdrive. Não é Bachman Turner Overdrive. É BTO. BTO. Que já tinha saído um dos caras, né? Se eu não me engano, é isso? Opa, o telefone tocando de novo. Vai mal. Manda ver. BTO, certo. O disco se chama Rock and Roll Nights. E a música tá lá, em sua forma original. Em que eu pensava? Quando eu escutei essa música no formato original, eu pensava que tudo aquilo que foi modificado no Creatures tinha sido obra do Gene, para estar o nome dele ali como compositor. Você também pensou isso ou não? Você espera que assim, tipo, se o nome do cara tá lá, você espera que mas boa parte daquilo tenha sido feita por ele, né, cara? Mas o que acontece, se você olhar bem, tá escrito Gene Valance, no meio tem o Bryan Adams, que é aquele cantorzinho que todo mundo conhece. Aquele mesmo. Daquela musiquinha, como chama aquela musiquinha famosa dele, do filme e tal? A do Don Juan de Marco lá? Se você ama, né? Esse cara, que é canadense, amigo desse outro também canadense, ele é o responsável pela mudança de tudo que tem, toda a diferença que tem dessa versão original que está gravada pelo BTO, e depois o que aconteceu no disco do Kiss. Esse cara foi o que fez as mudanças. Quando se não me engano, saiu em 78, né, cara? 79. 79, isso. Aí esses dois mandaram essa música, mais uma outra, que é War Machine, já bem adiantadas, bem prontinhas, pro Michael James Jackson, que já conhecia ele, gostava. Acho que foi ele que pediu, inclusive, né? Precisava de mais música. Precisava de mais música. Mandaram, o Gene adorou a música, o que ele fez? Passou a mão no telefone, ligou pros caras e falou, olha, a música é excelente, a gente vai gravar, tá tudo certo, só que precisa de ter um verso a mais. Diz que os caras se olharam, né? Como assim? Um verso a mais? A música tá pronta. Não, você não tá entendendo. Vê se você entendeu, vou falar de novo. A música precisa de um verso a mais e eu que vou escrever esse verso. Aí os caras entenderam que, porra, ele tava querendo justificar o nome dele aparecer ali, né? Pô, cara, coisa feia, cara. Coisa mais... Embora anos depois, mesmo no Behind the Mask, a biografia oficial do Kiss, o Gene fala, né? Tipo, não, realmente essa música é deles e tal, meu nome teria que, no máximo, aparecer depois do nome deles, cara. Eu admito isso agora, assim. O que adianta, né? É muito chato, é um negócio meio broxante, assim, saber disso. Mas... Bom, ao menos todo esse embrolho ridículo gerou mais uma música clássica, né? Sim, que é excelente também. Vamos lá, a música é perfeita, todo mundo toca
o máximo que poderia ter tocado. O Gene cantando é espetacular. A mixagem é fenomenal. O solo de guitarra daquele babaca lá, como chama? Eu tô chamando ele de babaca porque eu vi uma entrevista com esse cara, ele tava desdenhando tanto essa participação que ele fez. Que é o Robben Ford. Robben Ford, guitarrista super conceituado. E eu vi a entrevista dele, ele falando, esse som aí do Kiss não é o que eu curto, não tem nada a ver comigo. Blá, blá, blá. Então, explode aí, cara. Exploda. Ao menos algo de bom você fez na vida. É isso aí, um puta solinho bacana. O baixo de Rock and Roll Hell, quem toca é o Jimmy Haslip. Que era da banda do Bruce Kulick, Blackjack. Exatamente. Bigodão, né? Tinha um bigodão. É o bigodão. Tinha um bigodão. Eu já vi, eu não lembro onde foi, eu vi falarem que o Gene Simmons toca guitarra nessa música, guitarra base. Pode ser. Tem muitas músicas que a coisa se inverteu, assim, né? O cara tocava guitarra e outra pessoa fazia o baixo. É meio... Tem muita coisa no Creatures, cara, que a gente não sabe ainda ao certo. Uhum. Esse é o grande barato da coisa, talvez. Sim. Bom, vamos passar pra... essa música ela foi tocada em shows. Sim, importante lembrar disso. Quantos shows? 2 shows? Acho que foi até um pouco mais. A Keep Me Coming, na verdade, foi tocada apenas nos 2 primeiros shows da turnê, se não me engano. Até existe uma gravação dela só, que é podre de mal gravada, assim. Mas eles acharam que a música não funcionou ao vivo e tal, então ela foi aposentada. A Rock and Roll Hell até que foi tocada durante um período maior de tempo, assim, mas mesmo assim não chegou até o fim da turnê ainda não, cara. Por algum motivo não funcionou ao vivo, eles acharam que não funcionou, não sei. Certo. Até existem versões dela ao vivo que são bem gravadinhas, assim. Eu já ouvi. Vamos passar pra próxima. Aí nós chegamos a... Danger. Uma das músicas, assim, para mim, pessoalmente, uma das minhas músicas top 5 do Kiss, cara. Eu amo essa música, cara. Eu acho... É uma aula de vocal, uma aula de bateria, é tudo, cara. Assim. Puta, eu acho perfeito demais, cara. O solo de guitarra do Bob Kulick, de novo. É destruidor. É muito foda. Muito bom. É muito. Tenta achar alguma coisa negativa a respeito dessa música, que eu não acho não, cara. E tem, assim, eu já ouvi gente falar que essa é uma das músicas do Paul Stanley que são mais descartáveis, cara. Que isso? Não dá. Mais de uma pessoa falar isso já, não sei como o cara pode achar isso, cara, mas gosto é gosto, né, cara? Mas gosto é gosto, mas não. Que é um baú do tesouro pra mim, pode ser churume pra outra pessoa, entendeu? Isso é claro, né? Eu tô aqui brincando. Cada um pensa o que quiser, gosta do que quiser gostar, não gosta. Se quiser achar que o Vinnie Vincent é podre, pode achar aí, numa boa. Agora, tem uma coisa aqui que eu ia falar. Ela não é só do Paul Stanley. A gente fica falando só o nome dos caras do Kiss como se eles tivessem feito a música sozinho. E não fizeram. Você pensa em canta a música para se referir a ela, mas tem que lembrar de quem fez a música também. Adam Mitchell, que é o cara que toca guitarra pra caralho. Então aquele... provavelmente é dele. Provavelmente. É um cara também que onde ele põe a mãozinha sai coisa legal, cara. O cara tem as manhas de compor músicas legais. Sim. Depois ele foi fazer música com o Eric Carr, não foi? Deu uns help. As músicas... A maioria das músicas póstumas do Eric Carr, ou quase todas, na verdade, que saíram, sabe, no Workology e nesse álbum mais novo dele, agora, no Unfinished Business, a maioria esmagadora das músicas é feita por ele, cara. O Eric Carr ou o Bruce Kulick. O cara tem as manhas. Certo. Vamos para a próxima. Aí chegamos à música que mudou minha vida. Provavelmente a minha também. Se não fosse por essa música, não sei como seriam as coisas, cara. Essa música é o imã, né? Que atraiu a maioria das pessoas que eu conheço, que gostam de Kiss até hoje, entraram por essa porta aí. Conheceram no Brasil por muita gente como Oê, né? Oê. I love it loud. Isso. De quem?
De quem será? Quem será que fez isso, né? Quem será? Quem será que fez? Será que foi o Zé Ruela que fez isso? Quem será que fez uma música que se chamava Loud and Proud? Que virou I Love It Loud. Sr. Vincent Cusano. Isso mesmo. Vini Vincent. Vinnie Vincent. Vini Vincent de novo aí. Aliás, Aqui a primeira vez que ele apareceu no disco compondo, né? Agora começa o lado Vinnie Vincent do Creatures, né? Que são as músicas que ele ajudou a fazer. Que quando eu era pequeno eu achava que esse era o lado A. Sabia? Eu achava que esse era o lado A, porque são as músicas mais... Memoráveis. mais memoráveis. Com exceção de Killer, né? De repente, que é um pouquinho mais lado B, assim. As outras três não podem estar no lado B de um disco, cara. Quando eu era pequeno, meu Killer era uma das que mais ouvia, assim, cara. Eu adorava essa música. Sim, e fez muito sucesso no Brasil, né? Mas a gente, quando chega nela, fala dela. Vamos voltar pra essa música aí. I Love It Loud. O que você tem a dizer? Cara, é uma das músicas mais carne de vaca do Kiss, logicamente. Até hoje, é uma das músicas que eles tocam ao vivo, tá sempre no setlist e tal. Mas é uma música que, sobretudo a versão de estúdio, cara, nunca me cansa. Sim. Eu acho que, por outro lado também, é uma música que nunca mais foi tocada como deveria ser ao vivo, entendeu? Acho que ela nunca soa quando deveria soar ao vivo, até porque ela não tem como, né, cara? Assim, não, mas, cara, eu posso ouvir essa versão do disco, sabe, um milhão de vezes, eu sempre vai me arrepiar e sempre eu vou voltar pra primeira vez que eu tava naquele sofá sentado vendo o Kiss do Fantástico, passou esse clipe, cara. Sabe? Cara, quem são esses caras? Por que eles fazem os olhos das pessoas brilharem? Sabe? Tipo, por quê? Por que eles têm esse poder? Quem são esses seres, cara, que pintam a cara? E sabe? No cambalhotas no chão com guitarra. Que porra é essa, cara? Sabe? É uma música que tem muito valor sentimental pra mim, assim, cara. É uma puta música legal também, eu gosto dela pra caramba e tal. Sim, é uma música do caralho. Ela é derivada de um pouco, né, de... Como é o nome daquela música da mulher lá, que você gosta? Da Joana Jato? Isso. É, I Love Rock and Roll lá. É bem na linha, né? Eu acho ela mais ainda parecida com My Generation do The Who, cara. Eu acho que é um riff só, mas a música em si não tem aquele clima, não tem aquele... Eles pegaram o riff e deram uma... Ela é mais tum-tum-tá, tum-tum, igual a outra é. I love rock and roll, pam, 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 sabe essa coisa, esse climinha? Cara, assim, é um híbrido, vai. É que eu acho que My Generation tá mais na cara do que I Love Rock and Roll, assim, mas tá lá também, tem esse climinha, né, cara, ela foi feita pra ser um hino, né, cara, pra ter essa cara de coisa, sabe, que você pode bater palma enquanto ouve no estádio, sabe. Eu lembrei de uma coisa, o Lobão, uma vez deu uma entrevista, perguntaram pra ele se o Kiss se ele concordava que o Kiss era uma porcaria, não sei o quê, e ele defendeu, ele falou, que isso, o Kiss é foda, o Kiss são os heróis do rock and roll. Aí ele cantou um pedacinho, I love rock and roll. Manja muito, Lobão, hein? Tá certo, né, com essa. Tá esse certo. é fã pra caralho, tipo a gente, assim. Vamos chamar ele pra participar aqui. Pra falar quem tocou o solo da música, né? Mas essa versão de Love It Loud, pra mim, é uma das músicas mais memoráveis da história, cara. O Gene Simmons nunca cantou essa música ao vivo como ele canta aí. Eles sempre tiram um verso também. Não sei. Isso é uma coisa que eu não entendi o porquê, cara. Por que eles tiram essa parte da música? Também não sei. Eu sei que ele tem sérios problemas pra decorar a letra, né? Até hoje. Pode ser isso também. Ou pro refrão ficar mais perto um do outro ali, não sei. Não sei também. Nunca entendi. Se alguém souber, por favor. Cartas para a redação. Isso aí. Vamos lá. Próxima música. Putz. Essa, mais do que qualquer outra, tem que ser nessa versão, cantada desta maneira. Porque quando o Paul Stanley começa a ficar subir toda hora, a música perde, como que eu vou dizer? As partes que tem que ter... Perde as sutilezas necessárias. O que tinha que ter destaque, não vira mais destaque. Fica a música toda.
ele querendo ir lá no agudo o tempo todo, fica chato, cara. Desse jeito que tá gravado aqui é o jeito certo. Estamos falando de I Still Love You. Sim. Uma das maiores performances vocais do Paul Stanley, cara, de todo o catálogo do Kiss, assim. É. Que voz é essa, bicho? Pelo amor de Deus, cara. Sim. Não dá pra você também, sabe, descrever em palavras o que a voz do cara fazia nessa época, bicho. Uhum. Timbre inigualável, sabe? A capacidade de, sabe, transmitir sentimentos de maneira inigualável. Meu, o cara era foda demais, cara. É. Não tem o que dizer, bicho. O baixo do Eric Carr. Exatamente, Eric Carr tocando baixo. Talvez pela única vez no disco do Kiss, né, cara? Eu acho que ele chegou a tocar baixo no The Elder também, se eu não me engano. Ah, é? Em algumas músicas, sim, mas é uma das poucas vezes que ele tocou baixo no Kiss, cara. Esse bobear ele deve ter tocado alguma coisa num Animalize da vida, hein? Pode ser. O que se sabe é que foi Creatures e The Elder mesmo que isso rolou. Uhum. Talvez naquelas Little Caesar da vida. Assim, deve ser, Pode ser. eu tava com ele já, né? Uhum. A guitarra, pelo menos o solo, não é do Vinnie Vincent. Eu achei por muitos anos eu achei que era o Vinnie Vincent tocando esse solo, sabia? É mesmo? Achava. E é o cara lá, o Robin Ford, de novo. É o Zé Ruela de novo. É o Zé Ruela de novo, que desdenha, que fala que o Kiss é porcaria. Mas ele mandou bem. Mandou bem, não falando isso. Mandou bem tocando. Mandou bem. Paga o cara, manda vazar, igual puta. Faça seu serviço e vaze. Vamos lá. Killer. Killer. Sempre gostei dessa música, cara. Sim, muito boa. É o maior heavy metal do disco, né, cara? É um amontoado de... A letra é um amontoado de clichês, né, cara? Mas é muito legal, cara. Aliás, falar amontoado de clichês é um clichê. Essa expressão aí já é um clichê, mas tudo bem. Mas, cara, a música, quando eu era pequeno, eu comecei a ouvir esse disco e tal, era das que eu mais gostava. E as pessoas não se lembram disso, mais ou menos em São Paulo, o Killer tocou muito no rádio, cara. Sim, eu acho que não, na época também tocava, assim, lá por onde eu morava. Também chegou a tocar. Era uma música... As rádios tocavam muito I Love It Loud. Sim. E Killer, por algum motivo. É verdade. Sabe? E, inclusive, tinha algum comercial na época que usava Killer, cara. Eu não lembro o que era, se alguma vinheta. Talvez para o próprio show do Kiss, eu não me lembro, cara, mas algum comercial usava Killer como vinheta até. Era uma música bem famosa na época até. A prova disso está no documentário antológico chamado Kiss. Quem Kiss teve? Ou antalógico, né, cara? Antalógico. Cara, se você nunca assistiu Quem Kiss Teve, faça um favor a si mesmo, cara. Você não viveu ainda. Pelo amor de Deus, procure no YouTube Quem Kiss Teve. Tá dividido lá em 3 partes, mas tem documentário inteirinho lá. Você vai ter uma ideia do que foi o show do Kiss no Brasil em 83 e sobretudo das peças raras que foram aos shows, cara. Então, tem um monte deles que cantam Killer, você já viu? Pois é, tem várias versões incríveis de Killer ali, cara. Shit's start, but shit's smart. The Killer! She's go! Vamos pra caralho. É muito foda, cara. Killer é do Vinnie Vincent com Gene Simmons. Certo? Exatamente. Aliás, a música anterior também a gente não falou. I Still Love You, também do Vinnie Vinnie Vincent. E o título original, você sabe qual era? Dessa não, cara. I Still Love You. Still in Love with You. É verdade. Still in Love with You. Gary Moore rodou da... Gary Moore já pensou em algo parecido antes. E o Phil Lynott também. Bom, passando então, a gente tava na Killer. Só falar em Killer, assim, tipo, é legal falar pra quem curte demo e coisas assim e tal. Existe uma deminho de Killer, com guitarrinha e tal. Tem? Nunca ouvi não, só vi aquela bateria chata pra caralho. Não, mas tem
Tem uma com guitarrinha, assim, que é a mesma bateria, a chatinha do Tutu Tatu lá, só que com uma guitarrinha por cima, assim, e um vocal sketch de fundo. Dá pra achar isso. Do Gene mesmo, o vocal do Gene. Não dá pra ver quem tá cantando, cara. Não dá pra identificar muito bem, não. Mas não tinha letra ainda. Assim. É uma versãozinha meio difícil de se achar até. Aliás, do disco inteiro, na verdade, nós não temos demos do Creatures em si, né, cara? Assim, temos só versões de bateria, né? Existem as partes de bateria. Assim, mas a Killer é a única que dá pra achar um pouquinho além daquilo. Sabe por que não dá pra achar? Porque as demos não são deles, cara. São desses outros caras. Esses caras guardaram a fita em casa. É uma boa possibilidade. Eles não colocaram na internet. É uma boa teoria, cara. Boa teoria, né? Um dia nós vamos saber a verdade. Vamos ver. E a última música? Outra das que eu mais gosto do Kiss, cara. Brilhante, fenomenal, magnífica. War Machine. Meu, peso absurdo, né, cara? Cara, minha casa tremia toda vez que eu era pequeno, assim. Eu sentia as coisas tremerem, assim. Muito foda, né? Cara... Qualquer pessoa, você quer mostrar o Kiss, você mostra essa música, velho. Foda demais. Só se o cara é uma anta, né? O cara não vai gostar disso aí. Ou se ele gosta de, sei lá, Duran Duran. Ele é uma anta. De um jeito ou de outro, ele é uma anta. Essa música composta por Bryan Adams, de novo. Bryan Adams. Aquele mesmo de novo, do Dom Rodemar. Do Chitãozinho Chororó. É Chitãozinho Chororó que tocaram a música dele, ou não? Acho que é. E o Jim Valance, que também já levaram a música quase pronta, mas tem uma versão da história em que o Gene fala que fez aquele riff num tecladinho, né? Ele fala que o riffzinho... Taran, 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 que uma curiosidade, isso aí só diz respeito à minha pessoa. Esse tão-dan, 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 foi a primeira coisa que eu tirei na minha vida num violão. Acho que eu também, cara. Primeira coisa, eu peguei o violão da minha mãe escondido, eu não sabia tocar nada, mas eu fiz lá sozinho, tom, dom, tom, fui catando, demorei um dia inteiro, né? E consegui fazer. Ali eu vi que eu ia tocar uma guitarrinha depois. Sacou? Meu, mas essa música também tem o dedinho do Vinnie Vincent explícito ali no solo, né, cara? O solo é totalmente ele, bom pra caralho. Ao vivo também bom pra caralho, velho. Essa música nunca mais soou do mesmo jeito sem ele, cara. Não dá, né? Não dá. Nossa, olha, na boa, eles tocando agora, o Tommy fazendo solo, e assim, cara, é amador, ele não devia se prestar a fazer isso. Porque ele é muito bom, mas ele não sabe tocar isso, cara. Eu gosto muito do Tommy Thayer, cara, mas essa música com ele não dá. Não rola, cara. Não... Essa música com ninguém dá. Comigo, com você, com qualquer pessoa que tá ouvindo. Isso aí é o Vinnie Vincent tocando, velho. Esse que é foda, Vinnie Vincent. Tipo, ele não só deixava a marca dele de maneira muito clara nas músicas, a ponto de ninguém conseguir reproduzir, como ele também pegava tudo que tinha sido feito sem ele e dava um upgrade em tudo, cara, assim. Por exemplo, eu nunca fui muito fã de Firehouse, a música Firehouse. Certo, eu sou. A única versão que eu consigo encarar, que eu acho legal pra caralho, é com ele tocando, cara. Ele dá uma outra cara pra música, dá um outro clima. Meu, o cara é foda demais, meu. Eu não concordo, porque essa música eu gosto em qualquer versão. Essa música é um xodozinho meu. Sim. Gosto, né, cara? Sim, mas eu adoro a versão com ele também. Pra mim, essa é a versão de Firehouse com ele, cara. Sim. E, cara, é foda, né? Falar, a gente chega nesse momento aqui, tem que falar mesmo do cara, né? Pode estar irritando muito quem não gosta, quem já tem uma opinião formada aí, né? A respeito, é interessante lembrar, assim, que ele, embora fosse um cara novo na banda nessa época e tal, quando ele veio pro Brasil e tal, quando eu quis ver pro Brasil e tal, com ele, né, na guitarra, é como se as pessoas não vissem ele como um cara novo, cara. Porque você vê eu me lembro das entrevistas da época, especial da Globo e tal. Cara, ele falava como se fosse um membro de igual pra igual, assim. Sabe? Ele opinava, ele falava. É porque ele é muito fodão, cara. Ele é muito bom. Ele botava fé no taco dele, assim. E os caras também pagavam pau pra ele danado. Eles não querem admitir. Tá evidente, eles nunca dariam essa abertura pra um novato fazer
3 músicas do disco novo. No Lick It Up, então, ele faz quase o disco inteiro. São 8 músicas dele, cara. Ele faz mais música do que os outros caras. Pois é. Nunca que eles dariam essa abertura pra um cara ruim. E pior, com tudo que eles falaram mal dele durante os anos, eles ainda chamaram o cara pra compor no Revenge. Você acha que eles iam fazer isso se o cara fosse ruim? Eu acho que isso nunca voltou a se repetir, inclusive, né, cara? Alguém fazer tantas músicas no mesmo álbum, assim. Nunca. Eu acho que talvez o Tommy Taylor agora nos discos mais novos, né? No Monster. No Sonic Boom ele não faz muito, não. No Sonic Boom quem faz muito é o Paul Stanley. Se olhar, verdade. tem muita música dele. Ele põe o B dele em tudo, mete o B dele em tudo ali. Verdade. E assim, falando dos especiais da Globo, então, acho que é uma coisa legal da gente lembrar também o quanto esse especial foi importante na época, né, cara, pra quem assistiu, assim. Foi a primeira vez que muita gente teve a chance de ver como o Kiss era ao vivo. Aliás, foi a única coisa que eu vi do Kiss com maquiagem até 1992. Sim. A única coisa que eu vi era isso. Não tinha muito mais não passava muita coisa a mais, cara. Assim, lembra que assim, o que as TVs passavam do Kiss com máscara, cara, às vezes assim passava um clipe de Shandy. Nunca vi. Lembra? Mas às vezes passavam Love 'Em and Leave 'Em. Também não chegava lá. A Love It Loud sempre passava, mas, cara, mas de show, assim, cara, não tinha, né, cara? Sim. Tanto que eu era muito fã do Ace. Tipo, eu gostava da figura dele, né? E das músicas dele. E da voz dele, eu sempre gostei muito. Mas quando eu vi um show da década de 70, isso já em 1992, quando eu vi ele no palco, velho, eu fiquei tão decepcionado. Porque eu achava que ele era legal pra caralho. E ele é todo lerdão, né, cara? Todo esquisitão, assim, molenga pra caralho. Aí eu virei fã do Paul Stanley, quando eu vi os shows dos anos 70. Nessa época, as pessoas pagavam muito pau pro Ace, né, cara? As pessoas viam Ace como se fosse uma espécie de Jimi Hendrix, assim, sabe? Como se fosse um deus da guitarra por algum motivo, assim. Você via, sabe, críticas de revista e tudo enaltecia Ace de uma forma como se fosse um guitarrista sobrenatural, assim. Mas ele é muito bom. Sim, mas... O lance é que a presença de palco dele, tô falando, aquilo pra mim não tinha nada de legal, né? Mas a mídia da época tinha essa estranha mania de talvez beatificar o cara demais, mais do que até a mídia americana, você tá falando? Daqui também, cara. É? Muita coisa, sabe, da época que eu tenho guardado, assim, que eu cresci lendo, que eu fui guardando, assim, os caras tratam como se fosse o Ace fosse o Messias da guitarra, assim, sabe? Talvez porque também tinha muita essa coisa não tinha como ver o cara. Tinha todo esse culto ao redor do cara que não podia ser comprovado, que não tinha imagem, não tinha gravação, não tinha quase nada, cara. Então era um mito, assim, cara. Sim. Benny Vincent já foi uma fase que as pessoas podiam ver o cara, sabe, tocando, pediam um cara no palco, foi uma coisa mais real já, assim. Né? Eu acho que um grande erro do Vini foi fazer aquela papagaiada no solo dele, que ele pegava o arco lá do violino pra fazer tipo o Jimmy Page que fazia isso, não era? E ele também tinha... Ele colocava uns trechinhos de coisinha engraçadinha, né? Cara, ele não precisava disso, velho. Aí tá o lado ruim dele, né? Acho que ele devia ser meio... Como é que fala? Ele pôs na cabeça, né, cara, que ele... Sabe, meio pancada, era a geração dos Shredders, sabe, que tava começando, dos Malmsteen, dos Paul Gilbert. Mas tudo bem, tocar desse jeito é uma coisa, agora, fazer citação de Van Halen, ficar pegando pra fazer pirueta no palco ali com... Não dá, velho. Depois encontra. E ainda assim eu consigo ver ver e ouvir esse solinho dele hoje em dia e achar coisas legais no meio ainda, né? Fora a função de barra com... É que assim, a levada de Eruption ali tá evidente, cara. Tem coisa que ele usa que você fala, meu, pelo amor de Deus, cara, você tá fazendo um cover. Só que, tipo... Mas... todo mundo tem seu lado ruim, né? Seu ponto fraco, assim. Sim. Dá pra encarar ainda. Mas deixando claro uma coisa. Apesar de eu ser esse fã do Vinnie Vincent, eu adoro todos os guitarristas que passaram pelo Kiss. Eu não acho que tenha nenhum
que seja médio, meia boca. Não, só teve cara foda. E eu sempre deixo claro isso, cara, que eu tenho a mesma posição que você, com a exceção de que, assim, eu adoro o Ace Frehley dos anos 70, 80, e eu acho que dos 90 em diante ele se perdeu totalmente, cara. Acho que ele perdeu tudo que ele... Ah, tá, mas aí já é um outro assunto. Você não tá falando do cara em si, você tá falando de uma época... É uma época em si, cara. Certo. Acho que qualquer pessoa com o mínimo de discernimento concorda, né? Que ele nos anos 90 não é a metade do que ele era nos anos 70. O Goró falou bem mais alto ali, cara. Porra, se falou. E assim, voltando a falar um pouco do Brasil nessa época do Creatures e tal, acho que o Creatures foi o único álbum do Kiss que ganhou o disco de ouro no Brasil, né, cara? Opa. Opa. Quem que é essa moça aí? A moça da Vast falou. O Creatures foi o único álbum do Kiss, pelo que eu saiba, que ganhou o disco de ouro no Brasil, cara. Antes de ganhar lá fora, inclusive. Antes de ganhar lá fora. Em 83, o disco foi certificado aqui no Brasil, disco de ouro e tal. Enquanto lá fora, foi ganhar disco de ouro em 94, cara. Com todo aquele artifício de fazer outra capa. Pra você ver como que estava muito embaixo lá. Aliás, a gente falou o negócio da capa? Eu não lembro. Ainda não. Então manda ver, Godoy. Assim, o Creature saiu basicamente com duas capas, né, cara? Tem a capa original, famosa, com Ace e tal. Perfeita, que nunca deveria ter sido mexida. Nunca deveria ter sido mexida, que é um ícone, né? Uhum. Eterno, assim. E em 85, por algum motivo, a gravadora decidiu reeditar o Creatures com outra capa, sem máscara. Só que assim, até aí tudo bem, beleza. Só que colocaram na capa o Bruce Kulick por algum motivo, cara. Só que o cara não passou nem perto do estúdio pra gravar o disco e tal na época e colocaram o Bruce na capa. Uhum. E fora ter saído com a capa diferente e tal, com eles sem máscara e tal, resolveram remixar algumas músicas também. Ah, tem isso. Não mexeram em todas, mas umas 3 ou 4 foram mexidas por algum motivo. Segundo o produtor, porque o Gene requisitou isso. Ele queria que o som da bateria ficasse um pouco menos evidente. Porque, cara, essa é a graça do disco, velho. Sabe? Eu sou muito contra mexerem nessas coisas, assim, cara. Ainda tentaram fazer isso de novo no Smash, Trashes and Hits. Pois é. Com o pior resultado possível, né? Totalmente desnecessário, né, cara? Sim. E falando de capa também, tem aquela famosa capa que circula por aí com o Vinnie Vincent na capa, que falam que é uma versão como é que fala? Versão promocional que saiu só no Brasil. Esse disco não existe. Meu, é Photoshop? Essa história, cara, assim, já contei um milhão de vezes para as pessoas, elas não entenderam ainda. Esse disco não existe, cara. Eu até sei quem fez isso, não vou falar logicamente e tal. Mas é um Photoshop ou não é? Ou é pré-Photoshop? Eu não sei se é um... Não, é Photoshop já. É uma coisa bem mais moderna isso. Não é de 83, nem... Aí fizeram o vinil, não é? Eu conheço quem fez isso, cara. Eu conheço o cara que fez isso. Eu conheço, sabe? É um cara que tem acesso a esse tipo de coisa, acesso a gráfica... Peraí. Você não tá dizendo, então, que fizeram essa arte e colocaram na internet. Isso aí existe prensado, um vinil com essa capa. Na verdade, o que aconteceu? Essa pessoa que eu conheço, não vou falar o nome, mas... Porra, para de falar isso. Fala logo. Deixa as pessoas com... É o João. Curioso, não. É o João. Não, porque eu conheço um João, cara. Porra, então é o José. É o Creyson, sei lá. Tá bom. Esse cara tem acesso a gráficas, porque ele trabalha com essa área. E ele teve essa ideia de... Acho que ele até... Não foi nem Photoshop. Eu acho que ele aerografou a cara do Vinnie, numa capa do Creatures e tal. Mandou fazer um lote de capas na gráfica. Só a capa? Só a capa. Ah, claro! Tal. Aí o cara deu um rolê pelo sebo de São Paulo, pegou um lote de Creatures antigo, jogou a capa antiga fora e colocou os vinis antigos na capa nova. E vendeu no eBay. Saiu vendendo dizendo que era uma versão raríssima, sabe? Que saiu só no Brasil e faturou os tubos, cara.
Caralho! Até hoje tem cara que acredita que essa versão do Creatures era real, e não é, cara. Essa versão não existe, ela foi feita por esse amigo meu. Pode crer, eu já vi isso aí. Eu já vi isso aí circulando. Eu não sei se eu já vi fisicamente, acho que eu vi só na internet mesmo, a capa, e o nego falando dele. A última que eu vi, os caras estavam vendendo por, acho que, meu, R$200, eu acho. Ah, parabéns pro cara, velho. É um malandrão brasileiro de primeira, cara. Total, De primeira. total. Então, assim, essa capa não existe. Existem, foram lançadas coisas no Brasil na época, sim, que só saíram aqui, sim, que são raras, sim, mas essa não é uma delas, cara. Uhum. Então, assim, até pra falar pra quem curte colecionar e coisas assim, né, duas coisas legais que saíram nessa época aqui no Brasil, por causa do sucesso do Kiss e do estrelaço que os shows do Kiss fizeram por aqui e tal, saiu uma caixa chamada The Kiss Collection só no Brasil, que, meu, lá fora o nego se estapeia pra ter uma dessas. Que também, né, era sobra da gravadora, basicamente, os caras, tipo, fizeram mais álbuns do que capas, não tinham não tinham o que fazer com os vinis que sobraram e tal, Uhum. então botaram uma caixa, né, Olha pra só. soltar tudo no mercado e tal. Aí só vem o disco lá dentro? Só o disco solto com livretinho, assim, com das músicas, com a capa e tal, mas com a capa no livretinho, né, de cada álbum. Entendi. Se chama The Kiss Collection, essa caixa. Também era um dos meus sonhos de infância ter um desse, que era muito caro. O que tem lá dentro? Nada demais, é só uma caixa com os vinis soltos dentro. Mas quais discos? Vem o... Aqui tá até na mão aqui, deixa eu ver. Então, vem o... Ah, você tem? Eu tenho. Vem o Creatures, o Rock and Roll Over, Unmasked, Killers, Destroyer. O que mais? Deixa eu ver. E o Dressed to Kill. Pô, bom pra caralho, hein? E dá pra se divertir saiu, isso aí, hein? E nessa época... dá. E também... Putz, cara, eu demorei 30 anos pra ter essa caixa. Pra você ver como era difícil de arranjar. Caramba. E também saiu aqui um EPzinho chamado É Agora Com Vocês, a banda mais quente do mundo. Que era um disquinho promocional. Tinha o que nele? Tá na mão aqui. Tinha tipo 3 musiquinhas. Vem I Love It Loud, lógico. Que a gente da época. I Was Made For Loving You e Rock and Roll Night. Nossa, hein? Carne de vaca master, né? Mas essas duas coisas são, pra quem faz coleção, assim, são o santo graal da do Kiss em 83, assim. São coisas bem... E sem falar, assim, né, tipo, nessa época, foi a época que a Som 3 começou a fazer aqueles pôsteres no Brasil, né? Uhum. O famoso pôster da Som 3 e tal. Então tem 2 do Kiss também que são parte da infância de muita gente, né, cara? Da minha, da sua. Tudo E é bem. onde você lia que o Ace deve voltar, né? Lembra disso? Pois é, que ele tava só dando um tempo e Só tal. dando um tempo, aí vinha o Vini Vincent lá meio só substituindo ali, né? Fazendo... Fazendo um agazinho. E esses pôsteres agora também são muito cultuados, não só aqui no Brasil, eles valem uma graninha agora, mas lá fora sobretudo, cara. O pessoal valoriza isso. É demais, assim. O pessoal gosta muito de tudo que saiu no Brasil nessa época. Assim. O pessoal gosta bastante de colecionar, porque sabe que é uma fase muito importante pro Kiss, né, cara? Uhum. Assim. E uma coisa que a gente não falou também, que eu acho importante lembrar, que essa foi a fase que o Kiss foi mais perseguido, assim, né, cara, em relação a fanáticos religiosos e afins, e as pessoas acham que isso rolou só no Brasil e não foi só aqui não, cara. Se você também procurar no velho bom YouTube por matérias da época do Creatures e coisas assim, você vai ver que tem, muitas matérias do Kiss da época de fora, assim, da TV americana e coisas assim, que mostram, cara, pastores falando do Kiss, sabe, discos sendo queimados. Foi a época que o Kiss mais foi perseguido por fanáticos religiosos que achavam que os caras realmente eram, sabe, sei lá, o Burzum. De sua época, né? O Burzum da época, assim, sabe? Então, tem coisas inacreditáveis, assim. A gente falou do Adam Mitchell, né? Que ele
Ele conta que uma vez ele tava ligando a televisão, assim, e tinha um pastor com Creatures na mão, assim, né? Falando, tipo, essa música foi feita pelo demônio e tal. Aí ele falou assim, cara, mentira, fiz isso na cozinha de casa com o Stanley, cara. Que foda, hein? É meio inimaginável isso hoje em dia, mas aconteceu e foi bem forte na época, cara. Sim. E sem contar aqui no Brasil, né? Que até hoje tem cara que acha que o Kiss pisava em pintinhas, né? Essa era foda, né, cara? Pra você contra-argumentar isso aí, não tinha jeito, né? Você falava, beleza, deve ser isso mesmo, então. Até hoje, pisar cara. em pintinho. Ontem tava falando com um aluno meu, que ele disse, cara, minha mãe crê de pé junto que essa história é real até hoje, cara. É mesmo. Você vê como isso ficou enraizado na cultura popular do brasileiro médio. Por que virou pintinho? Podia ser qualquer coisa, podia ser rato, podia, né? Que pintinho, né, cara? Pintinho, Acho que cara. era mais bonitinho, dava mais. Ah, dava dó, né? Dava mais dó. Como pode o cara fazer isso com pintinho, cara? Que foda. Então, E isso virou, era o, como se diz? Era a desculpa pra algumas pessoas não escutarem o Kiss, né? Não vou escutar essa banda aí não, mano. É. Esse cara doido pisa em pintinho, meu. A música dele deve ser uma bosta, então. E uma outra coisa que é legal lembrar que durante muito tempo as pessoas acharam que era só um boato, mas que pelo que tem se provado mais recentemente tem a ver mesmo com a realidade, é que o Ed Van Halen queria entrar pro Kiss nessa época, né, cara? Você acha mesmo, cara? Eu acho que isso é uma historinha do Gene, cara. Então, cara, eu sempre achei que era aquela historinha, cara, sabe? Até que eu vi mais recentemente as razões de ser, assim, onde ele fala que ele não sabia se o Ed Van Halen estava sendo honesto ou não, ou se ele estava realmente falando sério ou não, mas ele falou, cara, que ele estava tipo, descontente pra caramba com a banda dele e tal, com o David Lee Roth, e falou, cara, deixa eu entrar pro Kiss aí e tal. Aí ele ia querer entrar pro Kiss na época que o Kiss estava em baixa total, cara. Então, pois assim, tem coisas que não fazem sentido, assim, sabe? Tipo, o Van Halen tava subindo que nem um foguete e o Kiss caindo que nem uma âncora, entendeu? Uhum. Mas, assim, o Gene, sobretudo, atualmente jura de pé junto, assim, não, o Ed Van Halen queria entrar pra banda, cara. E você conhecendo o Gene, você acha que ele não teria aproveitado essa oportunidade ao máximo? É que eu até entendo, cara, isso não ter feito sentido, porque eles tinham que manter essa coisa sabe, do segredo da imagem, assim, cara. Sabe, tipo... Aí no ano seguinte tiraram a maquiagem, pô. É que eu não sei se eles pensavam que isso ia acontecer ainda, né, cara? Acho que eles tinham muito medo ainda de tirar a máscara, Então, assim, acho que... De jogar fora, né? Sim. A época do Creatures é uma época de muitas dúvidas, assim, cara. Sabe, na carreira do Kiss. É como se eles sabiam que eles precisavam se reinventar, mas não sabiam como, não sabiam até quando quão longe que eles poderiam chegar também. E a gente só agora também tá tendo acesso a algumas informações que mostram que os caras são assim, eles são desesperados, né, velho? Tipo, Sim. eu vi outro dia que quando eles gravaram o Destroyer e aí não deu o resultado que eles esperavam, eles foram desesperados no estúdio gravar outro disco. Que remetesse aos discos anteriores, né? E aí também, os caras fizeram um disco que eles acharam do caralho, mas como não deu o resultado esperado, eles tomaram a atitude mais drástica possível, né, pra época. Agora o Kiss tudo é, né, tipo Destroyer, não? Destroyer é um clássico, não foi aquela, mas na época, cara, Destroyer demorou meses pra pegar, cara, meses. Uhum. E só foi pegar quando o Beth estourou, né, cara? Sim. Isso é outro assunto, para outro dia. Mas os caras estavam com o cu na mão, isso é um fato. É isso mesmo. Algo mais para falar que ficou pra trás? Acho que não, encerramos, né? A gente não falou, acho que Pois só para deixar registrado, o Creatures foi lançado em outubro de 82, né? Que a gente não falou isso. Ah, tá certo. Então você vê que também a turnê do Brasil foi em junho de 83, cara, então você vê que eles fizeram uma pequena turnê pelos Estados Unidos com pouquíssimo público, não é? Nos shows. Tudo meia casa, meia bomba. Que o Paul Stanley fala que ele jogava a palheta e via onde ela caía, né? Tipo, no chão, ninguém pegava.
mais uma das frases de efeito do Paul Stanley. Como é que é a frase mesmo? Você sabe que a sua carreira está afundando quando você joga uma paleta para a plateia e o que ela atinge é um lugar vazio. E aquela da pizza lá, como é que é? Vamos pedir uma pizza. Vamos pedir 2 pizzas pra essa galera aqui, tá bom? Mas ainda assim, cara, você vê que Creatures, acho que pra terminar, assim, é legal falar que é uma boa mostra, cara, de como não necessariamente sucesso comercial tem a ver com sucesso artístico, né, cara? Aham. Como que nunca vendeu os tubos, com exceção do Brasil, que vendeu horrores por causa da turnê e tal, motivos óbvios, mas algo que nunca vendeu, cara, porém, é um dos discos mais perfeitos, pra mim, aliás, o mais perfeito do Kiss. É um dos álbuns que os fãs, no geral, mais gostam e cultuam. Ainda assim, cara, é um disco que não vendeu nem perto do que eles esperavam ou gostariam que vendesse, entendeu? Então, assim, até que ponto vender é sucesso ou não, entendeu? Pra eles, é sempre o parâmetro, né? É o quanto vendeu, sempre é. Eles já demonstraram isso de tudo quanto é jeito. Pra eles o que importa é o disco que vende, não importa o disco bom, sabe? E segundo o que o Paul Stanley fala também em relação ao Lick It Up, né? O Paul Stanley fala que o Lick It Up é um bom disco, o Creatures é um ótimo disco. E que o Lick It Up só vendeu, sei lá, 4 vezes mais do que o Creatures porque o Kiss estava sem máscara. Que as pessoas ouvem com seus olhos, né? As pessoas ouvem com seus olhos. Então, tipo, talvez ele tenha uma certa razão nisso. O Creatures não é o meu favorito, não, viu? É mesmo? Não, ele é perfeito, mas tem pelo menos uns 2 aqui que eu gosto mais, viu? É mesmo? Pra mim, cara, acho que nada bate o Creatures, velho. Veremos. Tá certo? É isso aí, cara. É isso aí. Quer deixar um recado pra alguém ou é melhor não citar nomes pra eles não ficarem chateados com você? Não, só agradecer quem chegou até aqui mais uma vez. É foda, né? Aturar isso é chatinho, né? Obrigado a você que aguentou quase 1h30 de blá 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 sobre o Kiss, cara. Eu quero agradecer o pessoal que eu convidei. Eu nunca tinha feito isso, né? De convidar pra dar um joinha na minha página. E o pessoal foi lá, compareceu numa boa. Acho que escutaram, muitas pessoas vieram falar pra mim que gostaram, que escutaram tudo. Alguns até pediram, teve uma menina, uma amiga minha, que pediu pra fazer a versão em MP3, pra ela poder baixar e escutar depois. Que, aliás, a gente fez, né? E vamos fazer pra esse também. Tem a versão no YouTube, onde você tem... A versão do YouTube, assim, não tem um vídeo passando, né? Você vai você vai dar um play ali e fazer outra coisa. E abrir uma outra janela e ficar no Facebook, né? Provavelmente. A ideia é essa, né, cara? Tá lá só pra programa de rádio, na verdade, né? É pra ser ouvido, não... Sim. Mas caso você queira botar no seu telefone ou qualquer outro lugar, a gente vai disponibilizar um link com uma versãozinha em MP3. E assim, cara, de novo, opinem, questionem, discordem, concordem, mas, assim, cara, a gente quer ouvir a sua opinião. É isso aí. Sabe, não é, de novo, não é porque a gente fala que é certo ou errado, cara, essa é a nossa opinião. Sim. Parte do lema do programa é esse. A não ser a parte onde a gente colocou os fatos, né? Sim, Tipo, sim. Quem fez a música. Não é porque eu acho que o cara... Não. Tem certas histórias aqui que são fatos mesmo, comprovados. De resto, A opinião é opinião, né, cara? Eu falo um monte de merda, hein? Nem lembro do que eu falei. O restante é nossa opinião e de novo, se não for a sua, que se foda. Essa é uma das razões do título do programa. Porque quiser foda, né, meu? Isso é foda, né, meu? Então tá certo, velho. Então até semana que vem. Isso aí, vamos escolher bem esse próximo disquinho aí, hein? Sim. Talvez algo mais polêmico. Então. Mas uma coisa que tava faltando. Algumas pessoas falaram de se a gente vai chamar eles pra participar e tal. E ontem a gente tava conversando e a gente decidiu o seguinte. Esses episódios que falam especificamente sobre os discos, a gente vai fazer só nós dois, porque a gente tem esse monte de informação, né, sobre cada música e tal, que não são só a opinião da gente ali, são fatos mesmo, e a gente se desorganizaria, o episódio ficaria imenso se a gente colocasse alguma pessoa a mais. Porém,
a gente quer fazer episódios diferentes com temas específicos, né? Por exemplo, vamos falar do show que o Kiss fez no Brasil em 94, por exemplo. Aí a gente vai chamar mais 1 ou 2 convidados, e é nessas que a gente conta com vocês. Quem quiser participar, lembra a gente sempre, tá? Não adianta você falar uma vez só, porque pode ser que depois a gente esqueça. Não é de maldade. Você vai e lembra, a gente fica cutucando ali mesmo. Tá certo? E a última frase que eu vou falar no programa de hoje, para ficar bem claro. Diga aí. Vini Vincent é foda. Vini Vincent... Não, eu vou falar melhor. Vini Vincent é o mais foda. Assina embaixo. Mas... que me desculpe quem não concorda, mas essa é a formação mais foda do Kiss, cara. É isso aí. Eric Carr, Vini Vincent, Paul Stanley e Gene Simmons, cara. É isso aí. Ponto que final. Esses caras fizeram em 3 anos, menos, jamais vai ser apagado, cara. Mata qualquer outra coisa, desculpa aí. É isso aí. Fim de papo. Fim de papo. Valeu, então. Um abraço, cara. Falou, abraço. Falou, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.